Amor e ódio, capítulo 5, quarta parte, o passado. Quanto tempo permaneceu retido junto dos despojos carnais pelas leis de afinidade que ele pretendera destruir com o suicídio, as quais suas tendências sensualistas, suas vibrações inferiorizadas pela animalidade solidificavam? Não poderia saber, conquanto se lhe afigurasse que uma eternidade mediava entre o momento em que sorver o conteúdo do frasco do egípcio e o presente. Guido, entretanto, com ardis mistificadores, servidos habitualmente por obsessores, mentia ao afirmar que Leon ali se conservava graças ao poder da sua vontade. Não. O certo era que Leon, confuso, fraco, aturdido, julgando-se sepultado vivo por não compreender o fenômeno que em si presenciava, ligado que se conservava ainda aos restos materiais por complexos psíquicos e mentais, como por leis de atração magnética, que o ato do suicídio não consegue arredar com facilidade, era que, por isso mesmo, se prendia ao próprio túmulo, impossibilitando-se de se locomover para locais distantes. Entretanto, muitas vezes, o que é frequente entre espíritos suicidas, perambulava contundido e atoleimado pelas ruas do Campo Santo, nas imediações da própria tumba. Feio, cabelos revoltos, olhos desvairados, contorcendo-se em dores insanáveis a cada lembrança do corrosivo que lhe requeimara as entranhas, a fisionomia transtornada pelos esgares de um sofrimento superlativo, deixava também a descoberto na sua organização espiritual qual fotografia deprimente da estruturação carnal sobre aquela refletida as estranhas corroídas e convulsionadas pelo veneno atroz, dando-se espetáculo apavorante aos demais fantasmas, como ele que se ativessem a inferioridade da permanência no cemitério, os quais fugiam temerosos, ocultando-se dele. Um dia, no entanto, sem que ainda lograsse atenuantes para o calamitoso estado em que se surpreendia, viu Guido aproximar-se, empunhando provocador açoite, fazendo-se acompanhar de sequazes igualmente armados. Venho buscar-te, amigo Lesparrez, disse desabridamente. Iremos a Florença. O desgraçado tentou protestar. Não iria. Em tão lastimoso estado, empapado de imundícies, andrajoso, corroído pelos vermes, fraco, miserável, como se apresentaria à sociedade florentina? Irritado, o filho de Urbino açoitou-o barbaramente, levando-o ao paroxismo da revolta e do desespero. Pô-lo à frente, obrigando-o a caminhar, seguido da falange, que pelo trajeto o espancava, enquanto enunciava com minúcias, em escandalosos alaridos, seu passado de ignomínias, assim atraindo a atenção de outras falanges que com eles se cruzavam. Efetivamente, após dias e noites de caminhada exaustiva, o infeliz espírito Leon de Lesparrez, indefeso e humilhado, transpôs as portas da cidade, em cujo ambiente refugira requestado e amado por leais admiradores. Afigurou-se-lhe então que de todo o imenso casario de Florença acorriam multidões a se inteirarem do acontecimento, isto é, do seu retorno sensacional, e que de todas as bocas insultos e represálias eclodiam, execrando-o a lembrança de seus crimes que Guido e seus comparsas proclamavam por meio de impiedosa algaravia. O terrível inimigo levou-o de início ao Palácio Urbino.
fê-lo examinar todas as dependências da sombria habitação que uma tragédia interditara. E Leon, como subjugado por truculento pesadelo, nem se podendo explicar a natureza do fenômeno de retrospecção do passado, provocado pelas vibrações ambientes, reviu as ações deploráveis praticadas em detrimento do amigo atraiçoado. Contemplou, sem modo de se forrar, a realidade do que se destacava do pretérito e, acometido de estupor e vergonha, a ignomínia da própria conduta junto de Adélia. Presenciou, apavorado e aflito, a cena da própria fuga com a esposa do amigo, a descoberta de Guido na manhã seguinte, sua desolação inconsolável em face da realidade e, por fim, o suicídio, no momento de exasperação suprema, à beira do leito ultrajado da esposa. A agonia dilacerante enquanto pronunciava o nome adorado e osculava o manto esquecido sobre o tapete que se tingia de sangue vivo e fumegante. E por um ato de atração magnética comum entre afins da mesma falange, Leon sentiu repercutir nos refolhos ignotos do seu espírito os inauditos sofrimentos que infligira ao desgraçado jovem de Vicêncio, aquilatando então, na sua justa significação, a profundidade do erro que cometera, desviando a pobre e frágil Adélia dos seus deveres conjugais. No entanto, Guido apressava-se. O sugestivo ambiente do solar onde nascera e do qual tão tragicamente desertara da vida objetiva, suscitava-lhe insólitas aflições, centuplicando as suas já tão cruciantes amarguras. Arrastou ligeiro o inimigo para mais longe. Mostrou-lhe a mansão do Lesparrés arrasada pelo furor de Urbino, reduzida a ruínas dramáticas de um passado tornado desgraçado por ele próprio, Leon. Premido por mortificante série de recordações, o gêmeo de Charles reviu entre aquelas ruínas o desenrolar minucioso de sua própria vida, no sacrossanto aconchego do lar paterno desde a infância. A sua consciência, então, punia-o com o látigo implacável dos remorsos que o acusavam pelas desgraças advindas depois. Piedade, Guido, bramiu desfeito em pranto de lancinantes saudades. Leva-me a qualquer outra parte, mas afasta-me daqui. Não posso mais. O algoz gargalhou jubiloso. Oh, tu mesmo disseste, a qualquer outra parte. Pois bem, visitarás certo local delicioso. Reminiscências ternas acorrerão ao teu sensível coração. Ei, avante, amigos queridos, formai o cortejo para o fratricida, as pedras, lapidemos o sedutor, linchemos o fratricida nas ruas de Florença. As pedras, para que se decida a prosseguir. Arrastando-o em seguida sob nefastas atuações obsessoras, qual se efetivamente o apedrejassem, e Dessarte arrancando-lhe brados compungidos de revolta e amargura, Guido, depois de percorrer a cidade de um a outro extremo, acabara por penetrar os sinistros umbrais da prisão que tão conhecida lhe era. Aproximaram-se ambos, tangidos por idênticas impulsões da consciência culposa, da porta do calabouço secreto, onde a vileza de ambos aprisionara o infeliz Charles de Lesparrés. Aterrorizaram-se acovardados e pávidos ante as íntimas acusações que lhe vergastavam a alma. Tentaram retroceder, distanciar-se, fugir à visão do espectro dolorido do mártir, que suas mentes delituosas contemplavam supliciado naquele covil de trevas. Não o conseguiram, porém. Ignoto poder os impelia a transpor os umbrais malditos, enquanto a porta chapeada se escancarava, silenciosamente,
as suas suposições mentais sugestionadas pela culpa, oferecendo-lhes passagem. Temerosos, os sequazes do obsessor terrível se afastavam, enquanto um coro demoníaco de choro e lamentações, de gemidos e blasfêmias, ecos dos dramas contemplados por aquelas velhas muralhas que durante séculos receberam e encobriram do mundo o martírio de tantas vítimas, repercutia no âmago dos visitantes, impressionando-os até o pavor. Entraram, mas, no mesmo instante, um grito de angústia, de terror inconcebível lhe escapou do peito convulsionado. A porta se fechara, aprisionando-os no próprio covil onde estivera Charles. Então, nas sombras sinistras do túmulo que haviam cavado para outrem, entraram os dois réprobos a se insultar mutuamente, um ao outro responsabilizando pelo crime contra a pessoa do jovem de Bayonne. Quando, nos refolhos do próprio espírito dementado, descortinavam o panorama do martírio por aquele, heroicamente suportado durante 1 ano de prisão sobre maus tratos inquisitoriais. Assim, atiraram-se à face um do outro toda a lama que extravasava de seus corações inferiorizados pela animalidade. Não houve deslizes, por insignificante que um praticasse que o outro não recordasse, para fustigar do comparsa a consciência, acompanhando-se de gritas maldosas e abomináveis vitupérios. Estavam hediondos, demônios truculentos, degradados pelo excesso das paixões. Atracavam-se em lutas corporais deprimentes, furiosos, batiam-se, mordiam-se, rebolcavam pelo chão úmido, espumante de furor e de ódio, no fundo da masmorra nefasta. Tomados pela fobia das paixões, chispantes e convulsionados, entenebrecendo com as próprias influenciações o já repulsivo ambiente em que tantos e tantos males haviam sido praticados anteriormente. Jungidos ambos ao tronco da mesma culpa, criminosos enredados em complexos degradantes, ali permaneceram por um tempo que lhes não fora possível aquilatar. Entretanto, certo dia, surpreendidos, perceberam que suave raio de luz, qual réstia de sol tonificante e alentadora, se projetava docemente sobre suas almas delinquentes, blasfemas. Guido de Vicêncio, aterrorizado com o acontecimento insólito, emitiu um brado de maldição e blasfêmia e fugiu espavorido, tremente já se não sentindo prisioneiro, uma vez reconhecendo a porta aberta. Leon, porém, deixou-se permanecer onde se encontrava, estirado sobre as lajes imundas nas quais agonizara seu desgraçado gêmeo. Sentia-se exausto, carecia sem mais delongas de repouso e consolo. Contundido por um acervo de dores insolúveis e inconsoláveis, vergada sua pobre alma sob os impositivos de um remorso muito sincero pelas torpezas cometidas, agora a si mesmo afirmava que, efetivamente, o melhor que lhe cumpriria era a conformidade com a prisão, uma vez que se sentia réu de vultuosos crimes. Aquietado, deixou que o consolativo raio de luz o envolvesse, retemperando-lhe as forças deprimidas, aplicando-lhe na alma calcinada pelo sofrimento sedativos benfazejos. Eis, porém, que a sua audição exausta das algarávias, das blasfêmias, dúlcidos sussurros se impuseram, quais abençoadas expressões de amor. E como se transportado por visão celeste, vislumbrou indecisamente, como refletido na réstia de sol que o visitava, um vulto de religiosa,
a orar fervorosamente por ele próprio, à frente de um altar. Nessa religiosa, pálida, esmaecida, envelhecida, cujos olhos tristes e apagados vertiam lágrimas lentas que lhe inundavam as faces, reconheceu Adélia. Adélia, por cujo amor se desgraçara. Nenhum alvoroço em suas sensibilidades depois de tantas desgraças, nenhuma súplica ou brado de revolta ao entrevê-la. Apenas 2 lágrimas suaves, resignadas, orvalharam seus doridos olhos espirituais. E envolvei a sua alma torturada nas graças da vossa misericórdia, ó grande e poderoso Deus, concedendo-lhe ensejo para a salvação, dizia a antiga dama de Mantua, sinceramente compungida. Pouco a pouco a imagem idolatrada se afastava, ausentando-se do circuito luminoso que envolvia. Agora, porém, surgia Marta, a boa serva que lhe fora mãe afetuosa. Trazia uma braçada de flores frescas e perfumosas. Viu-se inexplicavelmente sempre aquecido pelo doce raio de luz benfazeja, acompanhando-a lado a lado, humildemente, como nos tempos de menina. Marta penetrava o campo santo, o mesmo onde, sentindo-se vivo, fora sepultado. Tentou fugir apavorado, acovardado. Mas aquele reflexo vivificador e eterno guiava-o imperiosamente, tolhendo-lhe branda, mas irresistivelmente os impulsos, persuadindo-o a obedecer-lhe. Então, viu Marta aproximar-se da odiosa campa onde tanto padecera, supliciado por inconcebíveis dores. Viu-a prostrar-se de joelhos sobre a terra úmida e piedosamente espargir sobre a campa as flores que trouxera, acompanhando-as de lágrimas e orações. Em momento dado, o raio de sol distendeu-se sobre a sepultura florida. Seguiu-o pávido, perplexo, e distinguiu no fundo um corpo humano a se extinguir nos últimos bocados de carne apodrecida. Esse corpo, esse montão de ossos, apresentando ainda as linhas da armação corporal humana, era o seu próprio corpo, dele mesmo, Léon de Lesparres. Novamente, graças à generosa entidade por quem era assistido, em linha retrospectiva, reviu como em minucioso panorama a dramática cena do seu suicídio. E compreendeu finalmente que, com efeito, se aquele corpo de carnes extintas que ali estava fora destruído por um ato da sua vontade mal dirigida, sua verdadeira personalidade, a espiritual, a moral e intelectual, continuava em plena posse da vida, resistindo a todas as lutas e desgraças, marchando para o porvir, eterna e soberana, como próprio foco de luz suprema de que descendia. 15 anos se passaram depois de tão dolorosos acontecimentos. Quem transitasse agora pelas ruas de Florença seria levado a deparar aqui e além sob as arcadas dos grandes edifícios, abrigando-se das intempéries do tempo na penumbra das galerias, um adolescente que ninguém sabia ao certo como aparecera na cidade, de onde viera, qual o nome daqueles que o haviam atirado ao mundo ou seu próprio nome de batismo. As crianças chamavam-lhe Mudinho, e assim se tornou conhecido de todos, pois, com efeito, tratava-se de miserável mendigo surdo-mudo, acometido, ademais, de doenças ignotas, às quais, no entanto, sua organização resistia, a despeito do desconforto e da miséria em que vivia. As mesmas crianças que se compadeciam dele, atraídas pela meiguice que transluzia de seu olhar,
cheio de melancolia, davam-lhe doces que ele recebia cortesmente, como um menino de bom trato social, e roupas velhas para se defender do frio e da nudez. Invariavelmente acometido de profunda tristeza, esse jovem mendigo, que não contava com a assistência de um único afim consanguíneo e cujo semblante impressionaria as mentes pensadoras, se pudesse lograr para sua mesquinha personalidade outras atenções além das dos pequenos vagabundos, debatia-se ainda frequentemente em plena via pública sob injunções de crises epilépticas compungidas entre esgares de dor e sofrimento, indescritíveis, tal se empenhasse em luta com um inimigo invisível, ou se convulsionasse em agonia tormentosa. Feio e repulsivo, com sua carantonha dolorida e trágica, não lograra jamais o desgraçado, na cidade dos palácios e dos templos das artes, encontrar corações suficientemente compassivos que o agasalhassem sobre as palhas da estrebaria, após essas crises das quais se erguia exausto e tremente, contundido e não raro ensanguentado, visto que se debatia de encontro às lajes dos pisos públicos ou dos degraus de alguma escadaria. Parece um intoxicado nas vascas da morte, exclamavam os transeuntes que estacavam à frente do humilhante espetáculo. Contorce-se como se fogos infernais lhe requeimassem as entranhas. Dizem que este pertence aos planos das trevas, acudiam as beatas pauradoras, pois o possesso de um demônio que o persegue. Habituou-se a vagar sozinho dias e noites pelas ruínas malditas da antiga mansão de Lesparrez, onde viveu um fratricida, acrescentava outra, a soltar grunhidos como se chorasse ou clamasse por alguma coisa. Alguém o viu certa vez beijar as pedras que o incêndio denegriu há mais de 20 anos. Supunham-no louco, débil mental. Todavia, não era louco, não era um débil mental na expressão lata do termo. Era simplesmente um pobre obsediado com intermitências de lucidez e raciocínio. Era sim um suicida reencarnado, enredado nos complexos vibratórios que o malsinado gesto do pretérito carreara para o presente. Era Léon de Lesparrez, revivido em corpo novo que a sabedoria e a misericórdia do Altíssimo, por meio da justiça de leis indefectíveis, lhe outorgara, concedendo-lhe oportunidade para se aliviar dos desesperados impasses perispirituais adquiridos com o suicídio, permitindo-lhe assim reajustamento do mecanismo natural das próprias vibrações desequilibradas, dolorosamente contundidas, traumatizadas pela violência do gênero de morte a que se dera outrora. Com essa nova existência carnal, logicamente acerba, cruciante, uma vez sequência do seu gesto do passado, seria possível a Léon de Lesparrez reorganizar-se mental, moral e espiritualmente, em busca de outros ensejos futuros para os trabalhos de testemunhos e reparações constantes do programa de evolução das almas filhas de Deus. Oh, aquele mesmo Léon que acusara o irmão inocente, delatando-o com implicado em ação ignóbil, que antes era de sua própria autoria, o egoísta inconsequente que despedaçara corações alheios para a si mesmo permitir satisfações, o rude coração cujas paixões incontroláveis levaram à destruição ao próprio lar paterno, como ao lar de amigos dedicados, volta a uma existência imediata, refazendo-se do traumatismo vibratório provocado pelo suicídio. Abandonado, repudiado pela própria família ante a normalidade que apresentara
desde o nascimento, sem lar, sem amigos, impossibilitado até mesmo do dom da fala. Havia mesmo quem dissesse dele que, nascido entre saltimbancos, estes o abandonaram, de certa feita, nos arredores de Florença, ainda em tenra idade, havendo-se criado até a adolescência pelas soleiras das portas e arcadas das catedrais. Certa manhã, contudo, encontraram-no morto nas ruínas da mansão de Les Parrés. Em torno dele, os pombos saltitavam à procura do alimento que se habituara a conceder-lhes. Sobejos de doces e códias de pão com que a criançada e rapazotes da sua idade o obsequiavam pelas ruas. Levanta-te, meu pobre filho, reanima-te nas promessas da esperança. É sempre tempo para a criatura marchar para a conquista da própria reabilitação. O Senhor Todo-Poderoso ouve os teus íntimos apelos, apieda-se de tuas desventuras e concede-te recursos novos com que ressarcir os deslizes até agora praticados em oposição aos ditames do dever e da justiça. Não estás abandonado, jamais o estivestes. Deus é contigo a todos os instantes, porque teu ser é parcela de sua essência sempiterna, e manda-me a ti, por intermédio de sacrossantos dispositivos de sua indefectível legislação, para que te receba nos umbrais da espiritualidade. Nova etapa se descortina para o teu espírito delinquente, que entrará dentro em pouco nas fases das reparações e dos testemunhos inalienáveis. Que te animem são desejos de obediência aos ditames da lei para a consecução da vitória. Eis os votos que o Altíssimo enlevo em tua intenção. O mísero mudinho julgava sonhar. Quem lhe falaria assim tão afetuosamente, despertando-lhe energias insólitas nos recôncavos do ser e infundindo-lhe benfazeja confiança? Bem-estar indefinível lenificava-lhe o organismo contundido e sofredor. Doce entorpecimento conservava-o sob a injunção de restaurador repouso. Lembrava-se de que, chegando às ruínas da mansão de Les Parrés, cujos arvoredos frutíferos ressurgidos do incêndio, que diziam, ali se verificara há muitos anos, costumava-lhe saciar a fome, caíra pesadamente entre as pedras enegrecidas, cometido de uma crise, magoando-se dolorosamente. E agora, suavemente despertava depois de sono longo. Pela primeira vez sentia-se reconfortado pelo aconchego de leito tépido e macio. Aragens marítimas como que envolviam sua organização em balsamizantes refrigérios, quais reconstituintes poderosos a lhe revigorarem as forças. E julgava até mesmo ouvir o inconfundível rumor do oceano, ora doce qual terno queixume de amor, ora raivoso e rude, esboroando vagas entre rochedos. Continuava, porém, qual dúlcida carícia maternal, o sussurro afável aos seus ouvidos, sem que, no entanto, pudesse descerrar as pálpebras e encarar quem assim lhe dirigia bondosamente. O local em que te encontras, para o qual gravitaste sob minha vigilância alguns dias após o teu decesso nos planos físicos materiais, é propício à meditação como ao preparo imprescindível do teu espírito para os prélios de futuras reações em teu próprio benefício. Aqui te deterás durante muito tempo em aprendizados propícios à consolidação do progresso que se lhe impõe no teu carreiro de espírito. Nada mais és, meu caro Leon, que mísero infrator, mais ignorante das imponderáveis forças do bem, e portanto frágil do que conscientemente mal,
e a quem agora se fornecerão elementos para os serviços de reabilitação, uma vez que nas potências sagradas do teu ser, despertadas foram pela dor, tendências aproveitáveis para um ressurgimento de valores morais. Pôde então descerrar as pálpebras. Encantadora silhueta de um ser angelical diluía-se em centelhas adamantinas, furtando-se à sua visão. Reconheceu-se estirado sobre cetinosa alfombra, em imenso parque, qual santuário fecundo de majestosos arvoredos e flores perfumosas. Mais além, o oceano azul movimentando-se em tonalidades multicores, aos reflexos miríficos da luz caridosa que irisava o ambiente, emprestando-lhe belezas edênicas. Levantou-se tímido, deslumbrado ante a paisagem inédita, e murmurou entre surpreso e satisfeito: meu Deus, dir-se-ia às costas da Normandia, elevada ao plano do ideal. Caminhou longas horas ao léu, marginando o oceano, deixando-se envolver por suave encantamento. Vagou pelo parque sozinho e sereno, sem fadiga, sem qualquer constrangimento, sem o imperativo de quaisquer necessidades. Palmilhou ruas e avenidas suntuosas, cujo casario nobre, fechado e silencioso, dir-se-ia desabitado. Encontrava-se em grandiosa metrópole gótica do mundo invisível, cuja ideal perfeição de linhas e detalhes a terra não conheceu ainda. E por muitos dias assim se ateve, em completa solidão, meditando, refletindo, docemente comovido. Pouco a pouco emergiram lembranças dos refolhos da alma. Recordou, reconheceu-se, reviu-se em Florença, primeiramente mendigo, surdo, mudo, a esmolar o pão cotidiano, as ruínas da mansão de Lesparrés. Oh sim, nem sempre fora mendigo, a dormir sobre as soleiras das portas, habitar aqueles palácios outrora, convivera naquela sociedade brilhante, chamara-se Léon de Lesparrés. As lágrimas jorraram indômitas, angustiosas. Deixava-se a correr livremente, enquanto entre doloridos anseios murmurava ao passo que as flores continuavam recendendo seus perfumes e o oceano cantava estranhas melopeias, irisando-se em galeios multicores. Charles, meu irmão, perdoa-me. Guido, Urbino, Adélia, 100 vezes querida e inesquecível, perdoai-me todos vós a ignomínia com que alvitei vosso destino. E vós, ó grande Deus, poderoso e justo, permiti-me novos ensejos de testemunhar obediência às vossas leis. E assim foi que, algum tempo depois, terminado o rápido aprendizado nos planos espirituais, examinados frente à justiça da incorruptível legislação, os méritos adquiridos como as agravantes do passado precipitoso e impelido por inconciliáveis pesares, retornou à terra para novo reajuste dos campos conscienciais, disposto a testemunhos e resgates decisivos. Na mesma ocasião, renascia Charles, também disposto a auxiliá-lo, interpondo-se entre ele próprio e o testemunho de resistência à frente de um adultério, que justamente com Adélia deveria oferecer à própria consciência. Do além-túmulo, porém, acompanhara-os desde o nascimento a vigilância odiosa de Guido de Vicêncio. Fim da 4ª parte.